expressão, Robson, sei que é novo na casa aqui das lives, eu gosto muito de uma expressão que é debulhar o milho, que é quando a gente senta para prosear e esgota um assunto. E agora eu vou dar um milho aqui, vou pedir o Urandir para me ajudar a debulhar. Tem algumas perguntas aqui no nosso chat, Urandir, que envolvem uma questão muito específica que acontece nos encontros de Dáquila, né? Aquela percepção da flauta que acontece nas atividades de campo, nas interações com a natureza que acontece, é um ponto que a Neilise trouxe, a voz das divindades, né, que são cantadas, né, algumas pessoas trouxeram isso aqui, aquela afinação, aquele som que a gente escuta, é um som da nota cal, ligado à nota cal? Desde que iniciamos as tarefas aqui, nossos colegas do espaço, eles emitem esses sons, que nós chamamos de som da flauta, para poder melhor identificar como instrumento, né? Mais semelhante, né? Mais semelhante. E são sons que ele vibra, oscila, de acordo com cada grupo. Né? Um grupo não vai ouvir o mesmo som que o outro, vai ouvir coisa semelhante, né? Mas sempre puxando para a nota cal, que é uma correção, né, de todo esse fundo universal aí. Como o mestre até explicou muito, muito bem a explanação dele, técnica foi excelente. Então, essa nota cal está sendo passada para nós desde 1992. Desde 92, desde o momento que as primeiras pessoas pisaram aqui, realizamos as primeiras tarefas, reuniões, observação do céu e tal. Aí, esse som ele repercute no universo, não só para o ser humano, mas os animais também, as plantas também. Elas são beneficiadas com essas vibrações. Então, essa nota cal é passada para nós, a flauta, e mais tarde, né, teremos outras novidades aí. Então, por esse motivo que nós mantemos muito na tecla da sincronização, sincronizar. Tem pessoas que vêm aqui, aí vamos entrar numa assunto polêmica aí, que é do nossos amigos extraterrestres, Tebilu e tudo mais, né? Então, muitas pessoas criticaram no início por não ter entendimento suficiente para fazer ter uma clareza sobre aquilo que nós estamos falando. Aí nosso amigo Tebilu veio e fala com voz, e varia bastante a sua entonação. Uma hora uma voz fininha que parece uma criança, outra hora aguda, outra hora grave, vai oscilando, outra hora com uma imponência diferente, uma entonação mais direcionada. Então, assim, ele oscila bastante, né? E varia muito da mesma forma que ele faz com a densidade dele. Uma hora você enxerga olho nu, outra hora só através das câmeras, de repente nada, mas você ouve a voz aqui, a voz ali, a voz assim, embaixo. Então, falando de verbo aí, dos criadores, né, como o mestre lembrou bem, e o verbo se fez homem e habitou entre nós. Então, Deus, o criador falando, voltando a esse lado aí da nota cal, se a vibração sonora cria coisas, harmoniza ou destrói, nós vamos lembrar aí das muralhas de Jericó, que foi destruída por soar das trombetas, né? Sim. Então, não é isso? Sim. Se essa vibração sonora constrói, destrói, molda, então o som, a melodia, por exemplo, assim, só para ter uma ideia, quando nossos amigos aparecem para nós aqui, e a população às vezes não entende direito, porque elas não estão aqui, tem que viver a experiência. Então a pessoa vai trabalhar, né? Né, mestre? Tem que viver a experiência, senão não vai. A experiência tem que ser empírica. Exatamente. Não deve ser só de transmissão oral, tem que ir lá para ver e sentir. Exatamente. Se não passar pela experiência, não vai entender Urandina, não vai entender Tebilu, não vai entender o que o pessoal vem fazer aqui em Dáquila. Porque eles estão fora do ritmo, estão fora da frequência. Na hora que eles são sincronizados, aí sim começa entendimento, mais clareza, uma paz no coração, uma segurança de que tudo é possível e tudo vai mudar. Então, não adianta a pessoa ficar lá atrás da internet, a Urandinha, pai do Tebilu, não sei o quê, é tudo uma farsa, mentira, isso, aquilo, porque a pessoa ela é medrosa, uma covarde de si mesma. Ela está com medo de que aquilo seja realmente verdade e ela não tem coragem de encarar a realidade. Porque a partir do momento que você tem clareza, que você entende, que você entra na sincronicidade, podemos chamar de despertar. Na hora que você desperta é o quê? Quando você tem entendimento, quando você tem conhecimento.
Quando você entende o universo, entende as pessoas, entende a si mesmo, lucidez, clareza mental, isso é o despertar. Aí, tem algumas pessoas que lutam contra, porque eles querem angariar seguidores. Aí vai falar mal do Urandir, que dá ibope, dá polêmica, aí vai muitos seguidores para mim. Só que essas pessoas mal compreendem que elas falando mal de mim, elas estão trazendo mais pessoas para a Dáquila, porque elas estão fazendo com que as pessoas pensem. Elas estão falando besteira sobre Urandir, sobre Dáquila e tal, mas aquelas pessoas despertaram, dizendo aqui, ó, eu vim aqui conferir o que aquela pessoa falou de vocês aí. No entanto, agora ele tem uma clareza total. Aquela pessoa é uma idiota, aquela pessoa é isso, aquilo. Então, por quê? Ela teve uma clareza. E esse entendimento, essa dádiva, que eu chamo de dádiva, de nós termos assistido pelos seres celestiais, ou seres angelicais, ou seres divinos, tá? Nós estamos na mesma época, semelhante, vamos falar assim, em termos de ciclo repetitivo, quando Moisés levando as pessoas ao monte, e que ninguém queria dar ouvido a ele às vezes, uma vez que ele saiu para conversar com Deus, foram adorar o bezerro de ouro, e fizeram o bezerro de ouro, e quando Moisés chegou, acabou com tudo aquilo ali. Por quê? Todo mundo quer uma resposta rápida. Mas a resposta rápida está dentro dele ser trabalhada. Ele vai ter uma resposta rápida ou não, de acordo com o entendimento dele, com a evolução dele. Então, essa questão da flauta, da nota cal, emitida pelos nossos colegas aqui, é justamente para acalmar, harmonizar, deixar as pessoas preparadas. Depois disso, vem a sequência do labirinto sensorial. O que é o labirinto sensorial? Quando Cristo, vamos dizer assim, o mensageiro de Deus, falava das montanhas, dava o sermão das montanhas. Eram 1.000, 10.000, 20.000 pessoas lá embaixo. E não tinha microfone, não tinha nada de som, de tecnologia, para que todos ouvissem ele, porque tinha vento, tinha a questão da natureza. Como é que Cristo falava e todos ouviam com clareza e nitidez? Então é o seguinte, ele utilizava essa tecnologia da natureza, a tecnologia mental, que nós chamamos de labirinto sensorial. O labirinto sensorial é o quê? É todo o caminho que a água faz, provocando erosões, ali pode ser um labirinto sensorial, labirinto por conta de curvas, de muitas emendas e tudo mais. Porque o som emitido ali vai seguir aquele buraco, vai seguir aquela erosão e vai sair lá embaixo. Então, se você sabe gerar uma entonação na frequência produzida pelo labirinto sensorial que vai reverberar lá embaixo, como o mestre mostrou aí sobre os túneis e tal, todas as pessoas em qualquer distância vão ouvir. Mas não tem muita erosão, não importa, tem uma planície do deserto, tem a planície, tem as árvores, tudo isso influencia para bloquear ou para propagar a vibração sonora. Então, essa questão da vibração sonora, que a Luísa bem lembrou aí, que ela já participou de muitas experiências, é o que realmente mexe na nossa vibração, nossa consciência, razão, alma. Ela faz despertar da clareza. A partir dessa segunda etapa, que é o labirinto sensorial, as pessoas começam a ter comunicação com nossos seres das estrelas. Então, mas tem que viver a experiência. Não adianta ficar lá através da internet de computador falando e coletando informações, e vai, não pode, não é possível, isso é muito surreal. Não é surreal, isso é real, isso é realidade. Né? A realidade foi distorcida de nós. A mídia, as lideranças mundiais, distorceram, bloquearam a realidade, impediu, fizeram uma cortina de fumaça, uma cortina de intelectual, uma cortina mental, vamos dizer assim, um bloqueio mental nas pessoas, através de diversas linguagens, justamente para que as pessoas não despertem. O que é despertar? Ter clareza mental, ter entendimento, ter discernimento. Ela não despertando, ela não vai nunca questionar nada, vai só obedecer e fazer o que tem que ser feito, esperar a velhice e a morte. Então, nós nos recusamos a isso. Pelo conhecimento que já tivemos, pelas informações que já ouvimos de nossos colegas aí, existem todas as possibilidades. E essas possibilidades, eles passaram para nossas lideranças mundiais há muito tempo. Todo o conhecimento
passado por eles foi transformado em quê? Armamentos bélicos, armas, tudo para destruir o ser humano e não para construir algo para o ser humano e para a vida. Então, o que sobrou para nós aí dessa tecnologia passada por eles aí? No máximo, o telefone, nós estamos falando agora de toda a tecnologia passada pelos nossos colegas, micro-ondas, para a saúde, adiantou o quê? No máximo, uma ressonância magnética, um raio-x aí, o resto está sendo utilizado para produzir bombas nucleares, armamentos, armas eletromagnéticas para matar, para destruir, entendeu? Então, por isso que nossos colegas do espaço estão nos ajudando. Procuram um grupo aleatório, neutro das lideranças mundiais, sem nenhuma bandeira política, nem religiosa, justamente para passar essas informações em troca de conhecimento do universo. Nós passamos as informações deles para nossos colegas, em troca, nós recebemos outros conhecimentos universais aí, inclusive esses benefícios, essas regalias que a nota CAL nos traz. Então, que bom seria se todas as pessoas do mundo pudessem ouvir, uma vez na vida que fosse, a flauta produzida por eles. Eu falo a flauta, esse som parece uma flauta, produzida por eles através da nota, produzida a nota CAL. Todas as pessoas realmente iriam despertar de uma maneira muito mais rápida. Então, quando falamos em polêmica, essa nota CAL, ela vai ser muito polêmica, porque era desperta, e ela foi bloqueada e retirada da mesma forma que retiraram o 13º signo, que é o signo de Ophiuchus. Tiraram o 13º signo do calendário, justamente para que as pessoas saíssem do ritmo vibratório. O real é ter todos os ciclos ligados à natureza, porque o 13º signo, os 13 signos, obedeciam à frequência, o ciclo lunar, tá? São ciclos de 28 dias, que vai completar o ano inteiro. Agora, eles retiraram e ainda botaram o ano bissexto para fazer uma suposta correção, onde não tem mais correção. Aí bagunçou, tirou todo mundo do ritmo, a humanidade segue direto ao abismo, e eles vão empurrando mais informações totalmente distorcidas, né, para piorar. Então, são poucas pessoas que se dão o luxo de despertar. Então, assim, hoje em dia está muito difícil você falar, como se fosse jogar palavras ao vento. Então, nós estamos entrando com a canção universal, com a nota CAL, justamente para tentar ajudar o máximo de pessoas pelo mundo ainda, através das canções universais, que não é uma canção religiosa, estou dizendo canção universal, vibração celestial, vibração cósmica. A frequência da ressonância Schumann é isso, é essa ligação, essa teia sonora que está também vinculado à reverberação da malha eletromagnética, que o nosso corpo corresponde a isso aí também. Então, é muito importante esse entendimento da vibração sonora, que está ligado às magias, aos dons, intuição, premonição, vidência, e assim por diante, né? Então, está ligado aos dons das pessoas. Os pastores das igrejas, eles falam muito sobre os dons das pessoas. Eu tenho o dom da palavra, tudo. Eles estão certos, sim. Só que falta um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de expansão em relação aos dons de cada fiel. Aí, eles teriam uma geração de fiéis, conscientes, não submissos, muito despertos, companheiros, leais. Aí, todas as religiões do mundo teriam um novo entendimento e conseguir ajudar muito mais gente do que eles ajudam hoje. Então, só para título de reflexão, os dons de cada pessoa estão ligados ao verbo criado por Deus, pelos deuses. Nós temos a condição de falar, nós temos a condição de criar, de falar e fazer com que as coisas aconteçam, como o mestre falou aí. Eu quero os ziguratos, então está aqui os ziguratos, mas eu falei, gente, vamos fazer os ziguratos. Esse é o verbo. Tá? Então, é uma vibração sonora que eu consegui fazer com que algumas pessoas entendessem, tivessem sincronizado com o meu raciocínio, e hoje está aqui os ziguratos. E assim qualquer outra coisa do mundo ou que a pessoa necessite.